Oi, eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame, e vim te mostrar um pouquinho da alegria do Halloween. Eu fico com essa cara de invocada porque eu tô concentrada, mas eu não sou invocada não. Eu usei o hidratante da Cronos, é muito importante você proteger sua pele antes de começar essas artes. Bom, eu vou fazer uma caveirinha, então, próximo aos olhos, eu não aconselho a usar tinta para o rosto. Porque eles mesmos lá na formulação, eles falam que a gente não deve usar. Você não precisa se preocupar em esfumar, em nada. É fazer próxima à área, à região dos olhos, uma maquiagem que com a sombra que é própria e específica para esses lugares, para que não corra nenhum risco de que a tinta possa acabar ferindo seus olhos de alguma maneira. Embora seja para rosto, eles realmente reforçam que a gente não deve usar perto dos olhos e mucosas. Com um pincel maior, eu peguei a tinta da Color Make e coloquei em torno dos olhos. Se você for fazer isso, você não precisa fazer que nem eu. Se eu tivesse pensado antes, eu teria pego um pote com fundo redondo e feito isso com muito menos trabalho. Mas não pensei na hora, então vamos embora como tá mesmo. Depois de passar essa Color Make que é em pasta, eu simplesmente vim com a sombra e dei uma selada na pintura para que não corresse o risco de escorrer, enfim. Errando sem desespero. A gente conserta. É só maquiagem e a gente resolve. Daí vim fazer o nariz da caveirinha. Tomando sempre cuidado de pintar tudo, inclusive as dobrinhas mais das narinas, e para que fique com essa carinha que a pessoa olhando de qualquer lado veja só o preto, né? Também selei esse narizinho com a sombra preta e toquei o bonde. Ó, aí já tô passando a sombra porque, inclusive, ela deixa mais pretinho. Depois eu vim com a tinta líquida da Color Make também para o rosto e usei um branco metálico para fazer a caveirinha. Aí eu usei com um pincel pequeno, mas você pode fazer com um pincel maior. O pincel pequeno serve para a área que você precisa de um pouco mais de precisão. Se vocês repararem, o que estava me deixando muito preocupada era que não fica perfeita a cobertura, fica com as pinceladas, né? E aí depois que seca, ele fica bem durinho e ele aceita uma nova camada. E aí eu vim com um pincel maior e fui dando batidinhas. Eu não arrastei, porque a vez que eu tentei arrastar, abriu um buraco. Com uma caneta delineadora, eu fiz a extensão dos lábios, né? E usei a pasta da Color Make, a tinta em pasta para fazer a boca. Se você tiver um batom preto ou um BT Velvet, vai ficar muito mais fácil de você fazer o trabalho e eu acho que melhor. Com novamente o delineador, a caneta delineadora, eu fiz os cortezinhos na lateral. Vim com uma sombra azul bem mais escura, um azul meio metálico, e fui fazendo em volta do rosto, em volta da órbita ocular da caveirinha, para trazer um pouco de cor. Somente é um efeito que não é tão perceptível de longe, mas a minha ideia é fazer uma caveirinha alegre. Bom, com o delineador líquido azul, eu fiz uns detalhezinhos em volta do olho. Do globo ocular, né? Da órbita ocular. E eu fiz dos dois lados, para a caveirinha ficar bonitinha. Depois eu vim com um outro delineador, só que vermelhinho, e fiz uns pontinhos em volta do olho, para que ficasse coloridinho. Ó. Não tem nada de muito especial nisso, não.
Cada um faz o que quer, na velocidade que quer. Com a caneta delineadora, eu comecei um traçado, mas o traçado não estava ficando bom. Então, eu fui engrossando o traço. Depois eu vim com a sombra preta e fiz engrossar esse traço. Com a tinta da Color Make, eu resolvi fazer as bolinhas e usando o BT Glue, eu colei as estrelinhas. O pó de fada eu espalhei sobre o rosto para dar aquele brilhinho difuso. Novamente com a tinta da Color Make eu fiz umas bolinhas dentro da bolinha. Essa é uma coleção neon. Aqui eu fui meio que pontilhando para fazer o desenho. Então, mesmo que o traço ficasse irregular, não tinha problema. Eu só queria que tivesse alguma simetria. Assim sendo, fazendo pontinho fica mais fácil. Depois eu só corrigi o traço. Você vê que está bem pontilhadinho e usei uma sombra depois para ficar perfeito, para esfumar o traçado. Fiz isso com a boca, aí eu já estou esfumando com a sombra abóbora. Vim com essas tintazinhas que eu usei, que são rostinho pintado neon. Então, com isso, eu depois vim com um delineador branco, fiz um pontinho na ponta do nariz e consertei essa área do nariz que não estava muito boa. Já novamente usando o pincel e vou enfeitando. Aí é com a tua criatividade, com as cores que você quer usar. Mas eu sempre esfumo uma sombra para criar um pouquinho mais de igualdade e dimensão aos traços. Ajuda um bocado. Espero que você tenha gostado.